Olá meus amigos, tudo bem? Vamos retomar então o estudo aí do erro de tipo dentro da sistemática do estudo do fato típico dentro da teoria geral do crime. É sempre bom a gente se localizar, né? Entender em que ponto do estudo nós estamos para fixar melhor aí o conteúdo, legal? Então vamos estudar, vamos continuar aí o erro de tipo. Tá? Então eu vou passar aqui para a lousa para a gente iniciar aí então o erro de tipo, tá? Então vamos fazer só uma breve revisão do que nós já vimos e para que a gente possa se localizar. Então a gente está estudando os estratos analíticos do crime, fato típico, ilicitude e culpabilidade, e estamos dentro do estudo do fato típico, que possui 4 elementos: a conduta, o resultado, o nexo de causalidade, a tipicidade, e dentro da tipicidade aí nós vamos ver o tipo e o erro de tipo. Só para lembrar, a conduta pode ser por ação ou omissão, dolosa ou culposa, préter-dolosa. O resultado, ele pode ser naturalístico ou simplesmente jurídico. O nexo de causalidade é o vínculo entre a conduta e o resultado, né? A conduta implica em resultado. E aí, dentro do nexo de causalidade, nós estudamos as causas e as concausas, né? E várias subdivisões absolutamente independentes, relativamente independentes, pré-existente, concomitante, superveniente. Depois nós estudamos a tipicidade e vimos que a tipicidade é a subsunção, é o encaixe do fato do mundo concreto à norma. É o encaixe do fato do mundo concreto, do mundo fenomênico, a uma hipótese de incidência abstrata. E essa hipótese de incidência abstrata, ela está contida dentro de um tipo penal. E esse tipo penal, ele tem 3 elementos estruturais. O núcleo, que são o verbo ou os verbos, né? Os elementos e as circunstâncias. Elementos são os constitutivos do tipo penal, toda a descrição. Então, primeiro eu tenho o verbo, que pode ser de ação ou de omissão, e depois eu tenho aqueles elementos que compõem a conduta. Então, verbo, subtrair, aí vem para si, para outrem, coisa alheia, móvel. Tudo isso são os elementos, né? E aí estudamos a subdivisão e vimos as circunstâncias, por último, como o próprio termo indica, né, elas circundam. Elas não são essenciais para a existência do crime, mas elas interferem aí no cálculo da pena, na aplicação da pena, né, diminuindo pena, aumentando pena. Dentro das circunstâncias, nós temos o quê? As qualificadoras, as majorantes ou causas de aumento e as privilegiadoras ou causas de diminuição de pena, tá? E aqui é o tema onde nós estamos, né? O erro de tipo, né? Que é uma falsa percepção da realidade que acaba levando o indivíduo a praticar uma conduta descrita como típica, mas por ele estar pautado pelo erro, nós estamos estudando quais são as consequências disso. E nós vimos que o erro é diferente de ignorância, né? O erro é a falsa percepção da realidade e a ignorância é o desconhecimento da realidade. Então essa é a diferença crucial aí entre o erro e a ignorância. E aí nós vimos que o erro de tipo ele pode ser dividido entre erro essencial, que foi o que nós estudamos, e erro acidental. Nós iniciamos aí a conceituação e é o que nós vamos continuar o estudo de hoje. E o essencial pode incidir sobre um tipo incriminador, ou seja, errar sobre um tipo que proíbe, então não mate, não subtraia, não estupre, né? Ou o erro essencial ele pode recair sobre um tipo permissivo. Então eu posso estar equivocado com relação a uma legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Então, nós terminamos a aula anterior mostrando justamente o erro essencial sobre um tipo permissivo. Quando o indivíduo, observando um desafeto vindo em sua direção, esse desafeto faz menção de colocar a mão no bolso
e ele acreditando, né? O indivíduo acreditando, o Radegondes acreditando que o Brederodes fosse sacar uma arma, ele saca primeiro e atira, porque ele imaginou que estivesse em legítima defesa, ou seja, um tipo penal permissivo, quando na verdade a outra pessoa ia sacar ali um celular do bolso, tá? Então, esse é o roteiro do que nós vimos na teoria geral do crime até agora, tá? É o roteiro do que nós vimos na teoria geral do crime até agora. Conduta, resultado, nexo, tipicidade, tipo. Estamos estudando o erro de tipo, vimos o erro essencial. Vamos então ingressar no estudo do erro acidental. Tá? Então, só para a gente relembrar aí, o erro acidental é aquele que recai sobre dados secundários do tipo penal. Ele vai recair sobre dados secundários do tipo penal. Então, eu queria danificar uma motocicleta, aliás, eu queria danificar um carro e acabo danificando uma motocicleta. Ou seja, o fato de ser carro ou ser motocicleta é um dado secundário. Na verdade, o que se analisa é o dolo, a vontade livre e consciente de atingir aquele bem jurídico, né? Que é o patrimônio aí, o crime de dano, danificar patrimônio alheio. Então pouco importa se o dano acontece contra um carro ou com uma motocicleta. Então é um dado secundário. Então olha aí, ó. Quando o erro recai sobre qualidades dos elementos constitutivos do tipo penal, contudo não são aptos a gerar o afastamento do dolo, pois o bem jurídico tutelado continua exposto ao risco, tá? Essa é uma definição então aí do NUT. Lembrando esse exemplo que eu dei, eu quero atingir um carro e acabo, né, olha aí, ó, atingindo a motocicleta. Então, pouco importa se é carro, se é moto, se é caminhão, se é furgão, se é jet ski, se é bicicleta. O que importa é que a conduta atingiu de fato o bem jurídico tutelado, que era o patrimônio alheio nesse caso, tá? Então, seguindo aí nós temos também uma definição aí, né? O Kleber Masson dizendo que o erro acidental também pode recair sobre qualificadoras, agravantes e causas de diminuição de pena, como nós já estudamos cada uma delas. Só para relembrar, a qualificadora é aquilo que altera o limite mínimo e máximo da pena. A agravante genérica, né? Nós temos aí a elevação da pena, e causa de aumento é aquilo que incide sobre fração. Então, olha só, o erro acidental, e isso é muito importante vocês fixarem, ele não afasta a responsabilidade penal. O erro acidental, ele não afasta a responsabilidade penal, como nós vamos ver, tá? Isso é a ideia central aqui a respeito do erro acidental. Ao contrário do erro essencial, que poderia afastar dolo e culpa, ou somente o dolo, subsistindo responsabilidade por culpa. Isso nós já estudamos nas aulas anteriores a respeito do erro. No caso do acidental, ele não afasta a responsabilização penal, como nós vamos ver já já. Legal? Então nós vamos ver aqui as espécies de erro. Então eu vou mostrar para vocês primeiro o roteiro, né? Quais são os erros que nós vamos estudar do ponto de vista acidental, e aí nós vamos olhar um a um. Então, nós vamos estudar o erro acidental sobre o objeto, o erro acidental sobre a pessoa, o erro acidental na execução do crime, então aberratio ictus, depois a gente explica o que é, é a aberração no ataque, na verdade, o resultado diverso do pretendido também está no mundo do erro acidental, e o erro sobre nexo causal. Tá? Então, error in persona, aberratio ictus, aberratio criminis ou aberratio delicti e aberratio causa. Então, são todos esses erros aqui, nós vamos estudar um a um, as suas peculiaridades e quais são as consequências de cada um deles. Como é que o sistema aí trata cada um dessas modalidades de erro. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, molhar o bico. Então vamos seguir. Magabilha, meu camarada. Seguindo então,
O primeiro erro que nós vamos estudar é o erro sobre o objeto, né? A primeira coisa que a gente tem que ver é que não existe previsão legal desse erro aqui, né? Não há, ele não está previsto diretamente no Código Penal, porque ele é apenas uma criação doutrinária. A doutrina, se debruçando sobre a teoria geral do crime e a teoria do erro, entendeu por bem criar esta figura do erro sobre o objeto, porque ela é muito coerente, né? Então, o agente que por erro ele representa, ele vai analisar equivocadamente o objeto material, ou seja, ele se equivoca quanto ao objeto material. Ele queria atingir um, mas ele atinge outro, né? Então ele vai, olha só, ele está equivocado quanto ao objeto. Então, imagina só, ele queria furtar um Rolex. Tá? Então ele vê no pulso da pessoa lá um relógio, ele olha e fala assim, poxa, é um Rolex. Aí ele subtrai. E quando ele pega o relógio, ele vê que na verdade é uma falsificação de um relógio verdadeiro. Isso afasta o fato dele ter praticado furto ou até roubo? Não. Não afasta. Né? Porque ele representou mal o objeto material, porém a conduta que deve ser reprimida é o quê? O apoderamento de objetos alheios, seja mediante violência grave, ameaça ou não. Então pouco importa se o que ele queria subtrair era um relógio de ouro, um relógio raro, um Rolex. Enfim, isso não importa. O que importa é que ele agiu, ele pautou a conduta dele no sentido de subtrair coisa alheia móvel, seja mediante violência ou grave ameaça ou não. Então, o que se quer dizer? Esse tipo de erro, né, o erro sobre objeto, ele é irrelevante para a exclusão da tipicidade. Então, o que isso quer dizer? Pouco importa a natureza do objeto. O que importa é o objetivo, é o dolo, é a vontade livre e consciente dirigida no sentido de subtrair. Então, o que acontece? Nesse caso, prevalece o quê? Ele vai responder pelo crime como se ele tivesse subtraído o Rolex. Tanto faz, como se ele tivesse efetivamente atingido aquele objeto que ele desejava inicialmente. Então não vai haver exclusão nem de dolo e nem de culpa. Ele vai responder pelo crime como se ele tivesse subtraído o Rolex. Pouco importa o equívoco dele com relação ao objeto material, com relação à coisa. Ah, mas não é de ouro, é de latão. Tudo bem, mas ele alcançou o resultado que era a subtração. Então ele vai sim responder por essa conduta, não havendo exclusão nem do dolo e nem da culpa, ok? Erro sobre o objeto é irrelevante para a sanção, para a punição no direito penal. Vai sim responder pelo crime praticado. Bacaninha? Segunda modalidade de erro, então, prevista aí para a gente estudar, que é o erro quanto à pessoa. Erro quanto à pessoa, error in persona. Erro quanto à pessoa ou error in persona. Tá? Ele está previsto aí no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Olha só a redação. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Olha aí, ó, o código já está dando uma indicação importante. Olha só, vai ser responsabilizado sim. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, e aí entenda-se vítima real, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. E aqui nós vamos ver já, nós temos que trabalhar com a ideia de vítima real, ou seja, aquela que foi efetivamente atingida, e a ideia de vítima virtual. Por que disso? Porque o Código Penal, ele está dizendo o seguinte, pouco importa que ele tenha se equivocado quanto à pessoa, o que importa é que ele atingiu uma pessoa.
E o que nós vamos levar em consideração são as qualidades da vítima que ele pretendia atingir. E isso, como nós vamos ver já já, faz muita diferença. Então olha só o conceito aí. O erro quanto à pessoa é uma representação equivocada do objeto material, agora uma pessoa. Então, se no erro anterior o objeto material era uma coisa, no erro quanto à pessoa, o objeto material é uma pessoa. Ele age acreditando que está atingindo A, quando na verdade ele vai atingir B. Então olha só o exemplo aí. O agente, o autor da conduta, ele quer atingir o pai, mas ele representa equivocadamente a pessoa, então ele se posta ali diante, né? Ele sabe que o pai chega à casa ou tal, naquele lugar todo dia a tal hora, e ele quer matar o pai, ele se posta ali de atalaia e fica aguardando. E aí ele vê um indivíduo entrando na casa, que ele olha e ele representa, identifica como sendo o pai, quando na verdade era o tio dele. Veja só, ele vai atirar, por exemplo, e vai matar esse tio. Ele não erra a execução, ele mira e acerta. Mas o erro dele é de representação. Ele acreditou, estivesse diante do pai ali, quando na verdade ele atinge o tio. Então, aqui, vem aqui para mim, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Na verdade, ele olha para o objeto e ele representa mal aquele objeto, que no caso é uma pessoa, é o tio dele. Ele acreditou que estivesse atirando no pai, quando na verdade ele vai acertar o tio. Então, eu estou ressaltando aqui que ele não manuseia mal a arma. Não há uma falha no armamento. Não há uma falha na mira. Ele acerta de fato a pessoa que está diante dele. Acontece que ele acredita que está matando o A, quando na verdade ele está atingindo o B. Então, o erro quanto à pessoa, como está aí na lousa de vocês, é uma representação equivocada da vítima. Sendo que aqui nós temos a ideia de vítima real, que é aquela efetivamente atingida, no caso aqui o tio, e a vítima virtual, que de fato era aquela que ele gostaria de atingir. Ah, Salim, isso muda alguma coisa? Sim, muda sim, como nós vamos ver aqui, por exemplo, existe uma agravante de pena quando você mata ascendente, por exemplo. No caso aqui, ele queria praticar um crime que é apelidado de parricídio. Né? Ele queria fraticídio, por exemplo, é você querer matar um irmão. Parricídio é você querer matar o pai. Então, o que se leva em consideração nos termos do artigo 20, como eu mostrei para vocês, o que se leva em consideração nos termos do artigo 20 são as qualidades da vítima virtual, aquela que ele efetivamente pretendia atingir, e não a vítima real, que ele efetivamente atingiu. Isso tem várias consequências, como eu acabei de dizer. Você pode ter consequência na pena, porque você tem uma agravante para homicídio contra ascendente. Você, por exemplo, você queria atingir um policial federal e você acaba matando um policial militar ou um policial civil, acreditando que ele fosse um policial federal. Isso vai ter um deslocamento de competência, vai ser julgado na Justiça Federal, porque o que importa é a vítima virtual. Tá? O que importa é a vítima virtual, beleza? Então vamos voltar aí para a lousa grande, seguindo aqui então, olha só, novamente a consequência é a punição do indivíduo. Por quê? Não vai haver exclusão de dolo e culpa. Ele vai responder pelo crime, inclusive levando-se em consideração as características da vítima virtual e não da vítima real. Lembrando sempre que vítima virtual era aquela que ele gostaria de atingir. No caso do exemplo aí, o pai. Então ele queria praticar um parricídio, quando na verdade ele acabou matando o tio. Olha só, artigo 61, inciso 2º, a linha E
do Código Penal diz mais ou menos o seguinte: são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. 2 pontos. Inciso 2º, ter o agente cometido um crime, e aí a linha E, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Então olha só, se o camarada queria matar a esposa e ele representa mal e mata uma mulher que não era a esposa dele, ele vai responder inclusive pela agravante de ter atentado contra a vida do cônjuge. Tá? Cônjuge é uma palavra meio esquisita, mas significa esposa, marido, aí, enfim, o parceiro. Né? Então, sempre levando em consideração a vítima virtual no que diz respeito, inclusive, à aplicação de pena, competência para julgar, etc, etc, etc. Lembrando que competência é matéria de processo penal, mas eu só citei para que vocês, quando estiverem estudando competência, provavelmente o professor de processo penal vai resvalar nessa problemática aqui. Bacaninha, então? Volta aqui para mim. Nós já demos os 20 minutinhos aí, eu procuro dividir em 20 para não cansar muito e a gente já volta, legal? Até já, pessoal!